começando e a gente vem com mais um programa para vocês, servidores públicos, professores, tanto da rede particular quanto da rede pública, e a gente vem aqui conversando sobre assuntos diversos, que não é só o direito do professor, não é só o direito do professor. E hoje a gente vai tratar aqui de um tema muito importante que vem, assim, pegando muitos professores em sala de aula, que é a saúde mental dos professores. E para isso, a gente trouxe aqui uma especialista, psicóloga, pedagoga e minha amiga de infância, Liane Milhomem. Liane, se apresente aqui para o nosso público. Quem é Liane Milhomem? Como evoluir com a Liane Milhomem aqui nessa conversa hoje? Bom, olha, primeiro quero agradecer muito estar aqui, agradecer a sua audiência e dizer que estou honrada. Admiro muito seu trabalho há muitos anos e, como você falou, desde tempos do reino, né, que temos uma amizade e que isso, né, continue agora também profissionalmente. E dividimos a mesma causa, né, que é a questão dos professores, e eu também como pedagoga. Eu trabalho como psicóloga clínica, mas eu tenho um trabalho muito intenso dentro das escolas, com mindfulness também, que eu tenho essa especialização. Eu tenho uma formação também em psicologia escolar, então é um assunto que eu me sinto muito pertencente, assim mesmo. Doutora, vamos entrar aqui no tema. A gente aqui no nosso escritório, a gente recebe, né, demandas jurídicas, mas os professores não deixam de conversar com a gente também sobre outros problemas. E assim, um dos problemas que mais tem frequência aqui no nosso escritório são sobre abusos que acontecem entre diretores, professores, coordenadores, professores, às vezes até mesmo colegas, às vezes também alunos. E a gente sabe que tudo isso daí afeta o psicológico desses profissionais que são tão importantes para a nossa vida. Primeiro eu queria saber se lá na sua clínica, lá no seu consultório, a senhora recebe esse tipo de problema, como que os professores podem lidar com esse tipo de problema dentro de sala de aula? Sim, hoje, né, temos dados, né, 71% dos professores eles estão com um tipo de adoecimento psicossocial, sobretudo burnout, né, vamos falar sobre isso, mas eu recebo sim, inclusive, né, nas visitas escolares, nós, tanto na rede pública quanto particular, temos demandas muito semelhantes, de sobrecarga de trabalho. Olha, eu te digo que desde a nossa época de estudante, a gente já vê essa problemática da desvalorização do professor, da questão do próprio abuso de assédio moral, que vem muitas vezes até, não só dos gestores, coordenadores, mas também dos pais, isso vem piorando bastante, né? E, inclusive, né, gera o estresse pós-traumático, que é um adoecimento também que vem acometendo muitos professores, educadores, mas hoje temos uma grande problemática, que é a questão da grande burocratização, né? Hoje os profissionais, além do trabalho, que é o trabalho principal, que é o ensino, onde eles precisam sempre ter uma formação continuada, principalmente no aspecto da inclusão, mas eles se deparam com uma grande necessidade de acessar plataformas, de preencher vários formulários, e são indicadores quantitativos que avaliam eles muitas vezes. Uhum. E eu comecei falando disso porque muitas vezes as pessoas não têm a dimensão, e isso afeta tanto a rede pública quanto a particular, quanto ele é cobrado em preencher, tanto assim a questão do prazo de entregar muitas reuniões, muitos planejamentos, né, que o professor é um profissional que leva o trabalho para fora também do seu local de trabalho, leva o trabalho para casa. Então, ele é um grande gestor. Uhum. Então, ele ter que administrar tantas coisas e ainda ser desvalorizado, uhum, é bem complicado, né? E, na verdade, administrar coisas ali dentro da escola, dentro do ambiente escolar, problemas em casa, né? Porque a gente não pode esquecer que esses profissionais são seres humanos. Sim. Então, tem problemas familiares. Jornadas muitas vezes exaustivas, porque justamente muitos professores aqui que a gente conhece, né, tem aqui 2, 3, 4, 5, eu já vi professores aqui com quase 10 locais de trabalho, né, para aumentar a renda, né, para aumentar a renda. Então, assim, problemas de muitos níveis, problemas financeiros, né, porque não deixa de ter, eu acredito, que isso também deve influenciar também ali no aspecto psicológico, né? Muitas das vezes. Dentro da desvalorização. E aí, o que eu queria para a gente iniciar abordando, assim, principalmente agora, assim, quais são
os principais, a senhora fez um aspecto geral, Uhum. né, de algumas doenças Da mentais. demanda, sim. Mas assim, vamos dizer assim, onde que pega mais? Uhum. Qual assim hoje, qual o principal, se pode se escolher um principal, qual o principal problema hoje desse aspecto psicológico dos professores? Hoje, o que mais acomete, que leva muito ao adoecimento, como tu falou mesmo, vem toda essa questão cultural, desvalorização, mas sim o assédio moral. Uhum. Porque a sobrecarga de trabalho ela é muita, a violência também, claro, né? Isso aí não tem, é o principal, a violência que, por mais que não seja, vamos, dados estatísticos, quando ela acontece, como qualquer contexto do trabalho, né? Aí, de fato, temos um cenário A senhora se de refere ameaça. isso, a violência entre alunos, professores. Isso, exatamente. Essa violência, né? Se sentir ameaçado, desrespeitado. Mas sim a questão do assédio moral, que parte muitas vezes dos alunos, mas sobretudo também da forma que ele é abordado pelos pais, muitas vezes, sobre notas, sobre alguns posicionamentos. E hoje, inclusive, com essa questão da inclusão, ele vem cada vez mais sendo cobrado. Então, são demandas de distâncias neurológicas, de distâncias relacionais, de distâncias comportamentais, cognitivas, que ele não tem nem condições de ter, não tem nem tempo de ter uma formação adequada. Uhum. Então, eles são cobrados por esses indicadores de qualidade. Então, são muitas cobranças e, infelizmente, o professor, ele é um ser do conhecimento. E ele, de fato, está ali para isso, só que a principal finalidade ele é impedido de fazer, com tantos tipos de demandas. Mas, sobretudo, como o que você perguntou, é o assédio moral, que ainda é o principal que causa todo esse adoecimento. E é interessante a senhora falar sobre a questão do assédio, da violência, Uhum. né? Porque puxando aqui um pouco para a área jurídica, às vezes as pessoas perguntam para a gente, Júnior, como que eu faço? Um aluno agrediu e tal, como é que a gente age nesse sentido? E às vezes, assim, a gente pode até aqui pegar e explicar o passo a passo jurídico, como que essa pessoa vai agir, mas às vezes tem algumas coisas por trás daquilo dali que complicam. Vou dar um exemplo. Hoje a gente sabe que facções criminosas, elas Sim. estão espalhadas em todos os lugares. E essas facções, elas estão ali captando pessoas cada vez mais jovens, alunos que estão na escola, Sim, sim. não é? E chegam ali trazendo ali aquela coisa ali de facção, ameaçando, não é? Então assim, tudo bem, o professor foi violentado, né? Foi agredido, e aí como que faz? Como é que lida com isso aí psicologicamente? A pessoa faz uma denúncia, mas a gente sabe que o Estado também ele é ineficiente, aquela denúncia talvez não vá levar a alguma coisa, e a pessoa talvez ela assimila, fica com aquilo ali guardada para ela, não é? No sentido de não poder denunciar, de ter medo do que a facção pode fazer ali contra ela, Uhum. não é? E isso daí também, de certa maneira, prejudica, isso daí também somatiza negativamente para os professores, para os profissionais? E é perfeita a tua colocação, porque de fato, o educador, principalmente numa situação dessa, e ele desenvolve até um fenômeno que é o desamparo aprendido. Onde numa situação dessa, de fato, ele não tem o que fazer, muitas vezes ele não tem a quem recorrer. Ele pode recorrer, obviamente, né? A gente temos a justiça para ele recorrer, mas por ser uma realidade que pouco se pode fazer muitas vezes, e tu pode observar que tem repercussão quando vai nas redes sociais, quando tem uma viralização e assim alguma coisa às vezes acontece. Mas normalmente ele acaba tendo que meio que lidar com aquilo de uma forma muito passiva. Uhum. E se proteger, ele tem que priorizar a vida dele. Uhum. E assim, a grande preocupação é isso. E muitas vezes a falta de atitude é por isso, que ele precisa trabalhar. E ele está naquele local. Então ele precisa ter estratégias para sobreviver. Então é tipo assim, antigamente na nossa época, né, que tinha essas facções criminosas, mas elas não estavam assim tão divulgadas como estão hoje. Então o professor ainda tinha uma autoridade. Sim. Na sala de aula, ele podia ali punir o aluno, que ele não ia, talvez, não se preocupar tanto em sofrer ali uma consequência fora da sala de aula. Mas hoje, infelizmente, por esse quadro que a gente falou, então o que a gente pode dizer? O professor, além de ser ali massacrado, vamos dizer, pelo aluno, tem a questão também dos superiores, e aí isso tudo ele tem que lidar com essas situações. Aí vem minha pergunta: qual é hoje a melhor estratégia para o professor poder lidar com algum tipo de problema psicológico? Assim, no caso,
eles já estão com esse problema psicológico, já estão passando por isso, já tá aqui, a gente estava até comentando aqui antes, né, que no linguagem amarense, aquela agonia, que a gente chama aqui no meu linguagem leigo, né, agonia no peito. Então a pessoa tá com aquela agonia, como que ela faz para tentar resolver esse problema? Muito bom. Olha, a gente tem que partir do princípio que nós temos o Ministério da Saúde que muitas vezes só foca nesse lugar do curativo, quando já está adoecido. Primeiro, nós deveríamos, né, ter políticas que priorizassem a prevenção, ter medidas preventivas. Mas, claro, nosso lugar de fala, nós somos pessoas privilegiadas. Então, como eu disse, muitas vezes ali naquele contexto ele precisa sobreviver. E não tem como, a gente pode falar tanta coisa, buscar uma terapia, buscar uma atividade física, buscar um hobby. Só que a gente não pode simplesmente falar alguma coisa de uma pessoa que às vezes ela só tem tempo para ir para o trabalho, cuidar dos seus afazeres de casa e, como eu disse, sobreviver. Então, ela precisa ter uma resiliência ali para ela não adoecer, não desenvolver uma doença que ela fica incapacitada. Graças a Deus tem advogados, né, como você também, que ajuda nesse sentido, as pessoas servidores, né, as pessoas que estão em sofrimento e que tem muito a fazer. Mas o profissional, ele precisa, e eu, como estratégia, eu trabalho com o Mindfulness. O Mindfulness, ele é atenção plena. Ele vem como uma estratégia da pessoa ter pausas ali no seu dia a dia, onde ela consegue se regular, isso através da respiração, isso através dela focar em si mesma. Isso são estratégias que ela pode fazer em qualquer lugar. Agora, desculpa até lhe interromper, claro. Eu só queria que a senhora explicasse pro nosso telespectador aqui primeiro, né? Você nem falou, mindfulness. Eles falou perfeitamente. Mindfulness, pronto. Que a senhora falou que é a mesma atenção plena. Então, o nosso telespectador aqui, ele tá com um problema nesse sentido. Ele não tem ainda um diagnóstico, ele só sentiu aquela agonia, aquela coisa no peito. Isso. Então, assim, qual é o primeiro passo? O que ele tem que fazer? Ele já procura um profissional, ele já vai estudar a atenção plena, o que ele deve fazer inicialmente? Olha, eu falo muito para aquele profissional que, de fato, ele não tem nem condições, nem tempo de ter acesso a... às vezes nem financeiro, nem tempo de sair daquilo ali. Poderia falar 1000 coisas, mas de fato eu penso nesse profissional que ele é sobrecarregado e que ele não tem como sair. Então, assim, o Mindfulness, atenção plena, eu já entro nesse assunto, que ele traz uma nova filosofia de vida, onde a pessoa ela consegue gerir melhor o seu tempo e principalmente ter resiliência para lidar com tantas coisas, com tantas dificuldades. Porque é um profissional que é extremamente cobrado, como eu falei, nessa questão burocrática, de prazos, não tem um reconhecimento, porque até muitas vezes esse profissional faz uma aula maravilhosa e é cobrado por causa de um prazo que ele não cumpriu, de uma prova que ele não entregou. Então, constantemente, são violências psicológicas que eles sofrem. Então, assim, a espiritualidade é muito importante, você se conectar. Nós, psicólogos, a ciência reconhece, né? Eu particularmente, mas a ciência hoje também, essa questão de trabalhar o espiritual. E é isso que você tem que ir focar uma atenção positiva nas suas potencialidades. Quando a senhora fala espiritual, tem alguma... são todas as religiões? Claro. São todas as religiões, né? Independente de qual crença. Independente. A espiritualidade é você estar independente dos acontecimentos materiais. Porque as doenças muitas vezes desenvolvem porque você fica muito refém do que acontece lá fora. E quando você entende muitas vezes por um lado de propósito, por um lado de você fazer sem receber, muitas vezes em troca, e você vive uma experiência mais assim de resiliência mesmo, é focar mesmo nas suas potencialidades, nos bons momentos que você pode ter também em família, não focar no problema. E você conseguir gerir aquilo tudo assim, sem também te cobrar, é uma nova pegada mesmo de você lidar com as coisas da vida. Doutora, então o Mindfulness, assim, pelo que eu de forma leiga entendo, ele seria uma forma de meditação, de controle de pensamentos, de respiração. É isso mesmo? Como que funciona essa técnica para as pessoas poderem relaxar e realmente ter uma qualidade de vida melhor? É isso também. O Mindfulness, assim, nós somos pessoas que... Nós, até na nossa época, valorizava muito o profissional multi, aquele que faz muitas coisas. Inclusive, em tempos recentes, né, temos aquelas pessoas, nossa, acorde 5 da manhã, 4 da manhã, faça... enquanto eles dormem, nós estamos produzindo. E, na verdade, isso tira muito da nossa saúde mental, né? E o Mindfulness é você treinar sua atenção para uma atividade de forma
plena, o máximo que você puder. Sabe aquela coisa de você comer no celular? É você treinar sua atenção em uma atividade. Se você está na sua refeição, foca naquilo. Se você conversa com alguém, tenta focar naquilo sem distratores. E o grande lance que faz o mindfulness trazer a saúde para a gente, a regulação, é você se acolher no momento que você se distrai, ou que você não cumpre aquilo da forma que você precisava. É um acolhimento que não é uma passividade, é um acolhimento para você, não, eu não consegui, mas está tudo bem. Eu vou dentro dos meus limites. Então, seria uma técnica que a senhora ensina no seu consultório, nas suas práticas. Sim. Que essa pessoa que vai ser treinada... Muda o mindset. Muda o mindset, né? A mentalidade. Então, essa pessoa, ela vai ser treinada a focar no agora, a focar naquilo que ela está fazendo naquele momento, e isso, de certa maneira... Gerar autorregulação. Vai tirar aquela ansiedade de estar fazendo uma coisa e estar pensando em outra, de estar ou pensando em coisas que vão acontecer ou coisas do passado. Seria mais ou menos isso? Você falou tudo. E quando tu fala treino, é porque não é tão simples assim. Você ter uma rotina de atenção plena de mindfulness, não basta, infelizmente, querer, porque nós acabamos desistindo. Sabe aquela coisa da empolgação quando você entra na atividade física? Só que com o tempo, você se distancia. E é exatamente esse acolhimento do que não é possível. É acolher, eu não consegui hoje, mas é você mudar a relação com as coisas que você já faz. É uma mudança da mentalidade antes de você inserir um hábito. É uma mudança da mentalidade. Perfeito. Gente, olha, nós estamos aqui hoje com você que chegou agora no nosso canal, a entrevista está começando, peço que você continue, comente aqui, faça um comentário, faça uma pergunta que a doutora Liane depois vai responder as perguntas aqui dos comentários, tá? Doutora, quem quiser lhe encontrar hoje no Instagram, ou como é que encontra a senhora? Bom, meu Instagram é psicóloga Liane Milhomem, eu atendo na Meta Saúde, que fica no Office Tower. E assim, então eu estou nas redes sociais, estou na clínica e escolas também, eu faço já esse trabalho de mindfulness. Pronto, senhora, então o pessoal pode perguntar aqui, que a senhora depois vai responder todo mundo. Sim. Pronto, pessoal, então perguntem, tá? Só lembrando que aqui a gente tem o patrocínio aqui do nosso podcast, do Hotel Pousada Farol da Praia, Hotel Pousada Vila Calhau e JF Studio Hotel. Além, claro, para quem gosta de love, do Motel Búzios Motel, tá bom? E nós aqui no nosso podcast, a gente conseguiu aqui um desconto, tá? um cupom de desconto que a gente vai deixar aqui, tá na descrição do vídeo. Você vai chegar lá, em qualquer um desses estabelecimentos que a gente falou, vai botar esse cupom de desconto e você vai chegar a ter até 10% de desconto em qualquer um desses estabelecimentos. Então vamos voltar aqui, doutora. A gente falou aqui um pouco já do mindfulness, não é? Que a gente pode... Eu quero até voltar depois um pouco sobre esse assunto já, certo? Mas eu quero voltar também aqui antes, aqui um pouquinho, tá? Eu queria perguntar para a senhora o seguinte, todos nós temos tristezas, todos nós temos ansiedade, todos nós temos ali uma pitadinha de depressão, não é? Isso é normal do ser humano. Sim. Agora, a minha pergunta é, o que caracteriza a normalidade e o que caracteriza a patologia? Tu falou um ponto muito importante que são as emoções. Nós temos tristezas, nós temos raiva. As emoções, até a diferença de emoção para sentimento, é que a emoção, muitas vezes julgamos as emoções, e a emoção é um automático. Sentimento, ele tem uma interpretação, é quando você processou aquela emoção. Então, isso quer dizer o quê? Que quando nós julgamos o que é automático, nós adoecemos, né? E aí, entrando nesse assunto de você ter esse turbilhão de emoções, temos as doenças ocupacionais, né? Nós falamos um pouquinho do burnout, posso aprofundar agora, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, né? Que são as doenças que mais estão... Hoje é o fator psicossocial que mais tem afastado, né? Como eu falei, tem 71%, né, dos servidores... No caso, o burnout. O burnout, isso, burnout. Isso, a gente ouve muito falar dessa... É uma síndrome, o que é o burnout? É uma doença, o que é... Eu mesmo confesso assim, que eu já ouvi falar muito, mas eu não sei a diferença entre o burnout, a depressão, a ansiedade. O que caracteriza? Tu já ouviu aquela expressão, tá só o pó? Já. Então, o burnout é o termo em inglês, burn, né, queimar. Então, é queimar por dentro. Você queimar por dentro é quando, de fato, você já está ali
com suas potencialidades afetadas. Você já está prejudicado na sua memória, você está prejudicado nas suas relações. O burnout é uma doença silenciosa e sabe o que é interessante? Porque muitas pessoas... Interessante no lado, né? No caso negativo, mas assim, que chama atenção é que muitas vezes a pessoa pensa que o burnout é só quando a pessoa não tem uma afinidade ou está sendo explorada ou uma sobrecarga de trabalho. Mas aquelas pessoas também que gostam, que trabalham muito, mas não tem limites, aquela pessoa que entra na madrugada, não tem horário, não faz outras atividades com regularidade, também podem desenvolver burnout. Eu sou potencial, então, a ter, viu? Olha, fica atento, Tem que ficar né? atento, Porque realmente chama atenção, porque não é só as pessoas que estão ali no trabalho que traz adoecimento. Uhum. E assim, ele é bem caracterizado pela exaustão física, mental, que é você se sentir muito cansado, com a cognição muito prejudicada, você esquece coisas que você sabia, é muito pontual nisso, e é um fenômeno chamado despersonalização, que é quando você acaba ficando muito indiferente às questões mesmo que você está vivendo. E no caso do professor, ele acaba ficando assim diferente a dores dos alunos, as dificuldades que eles apresentam, porque ele nem com ele mesmo ele consegue se acolher, então vai muito nesse lugar também. Então, assim, a senhora falou alguns aspectos aí que se assemelham também à depressão. Sim. Né? Então, assim, quando existe uma diferença entre o burnout e a depressão, e se existe, qual é o ponto que diferencia uma da outra? O burnout ele acontece no contexto de trabalho, sempre. Ele sempre está relacionado a esse contexto. Ele tem essas especificidades, como eu te falei, da exaustão física, exaustão mental e despersonalização, mas ele está relacionado a vivências do trabalho. Uhum. A depressão, ela vem muito com comorbidade, mas a depressão, ela tem as suas características também, que pode vir tanto o estado de depressão maior, que a pessoa já está com um vazio, uma angústia, e vai muito para esse lado mesmo, assim, que a pessoa, ela tem as características às vezes irritada, uma tristeza profunda, e a pior depressão é aquela que de fato é a ausência de sentimentos. Uhum. Então tem as suas características próprias, mas o que mais marca é a questão do contexto ocupacional. Mas a depressão, ela vem, essa vontade também, essa falta de motivação, de propósito, elas estão bem semelhantes, mas o burnout ele se caracteriza bem pelo contexto de trabalho e pela questão da exaustão física, mental e despersonalização também. E é interessante o que a senhora falou no começo, né? Que a senhora disse que é como se a pessoa tivesse destruída e ficasse o pó por dentro. Eu imagino, ou talvez não consiga imaginar, qual é o sentimento que uma pessoa que tem uma síndrome dessa, o que passa pela cabeça dela, né? E acredito que muitas das vezes pode culminar em algo muito pior. As pessoas podem desistir da vida, né? E acontece muito isso, né? Infelizmente. Sim. E assim, doutora, o primeiro passo... Quem está ouvindo aqui a gente hoje, quem está nos assistindo, a pessoa está se identificando com alguns desses sintomas, não é? Olha, eu acho que eu tenho um burnout, eu acho que eu tenho depressão. Ansiedade, né? Também. Eu tenho ansiedade e tal. O que ela deve fazer? Ela deve procurar um psicólogo ou procurar a internet, assuntos na internet, se informar. Digo, hoje, qual é o primeiro passo que ela deve fazer? Só ressaltando também a ansiedade, porque assim, a ansiedade também, voltando para as emoções, ela também é uma emoção automática, né? Mas a ansiedade, quando ela é muito potencializada, é normal de sentir ansiedade quando vai apresentar algum trabalho, quando tem alguma expectativa até de coisas boas também. Mas quando ela vem de uma forma muito disfuncional, que justamente quando você sabe que você vai para um ambiente hostil, ela vira um transtorno de ansiedade, né? Que pode ser o transtorno de ansiedade generalizado, pode ser a fobia social e o pânico. Que o pânico é a sensação de morrer, a fobia social é aquele medo de falar em público, de se expor, e a ansiedade, que é a generalizada, são aqueles sintomas de taquicardia, de você sentir também sudorese, são vários sintomas físicos. Ansiedade então, a senhora está falando nesse caso aí, a pessoa tem que passar por isso sempre. Então, a gente deve voltar aqui um pouco. A gente falou agora há pouco, por exemplo, de um professor ali que enfrenta dificuldade com determinado aluno, determinados alunos. Sim. Enfrenta dificuldade com o coordenador, com o professor. Então, ele sabe que ele vai ter que voltar para enfrentar aquilo ali
pode ser um gatilho a mais para despertar esses sentimentos, essas sensações. Seria isso? E tá tudo muito, assim, misturado. A depressão, burnout, elas estão muito relacionadas. Então, normalmente a pessoa acaba desenvolvendo a síndrome e o que a gente chama de comorbidades, né? Quando são transtornos combinados também. E qual a diferença entre a ansiedade e a depressão? A ansiedade, ela tem esses sintomas, ela vem muito do medo. O medo do que não existe ainda. Aquela sensação do que ainda vai acontecer. Então, ela é muito naquele lugar do que você acha e você começa a ter vários pensamentos que te causam, assim, uma sensação de impotência, mas tudo começa com medo. A ansiedade é muito relacionada ao medo exacerbado. E a depressão, ela vem muitas vezes uma crença de incompetência, de desvalor, de você não se enxergar pertencente, valorizado, amado. São várias necessidades e muitas vezes vem também da infância, vem de uma história de vida e que você é muito invalidado. Tanto a gente fala muito dessa invalidação genética, quando você já tem uma predisposição mesmo, e do ambiente invalidante, né? Que isso acontece muito na infância. Então, a depressão, ela seria ali uma conjunção, são várias causas, não é? Às vezes é uma mais forte ou não, não é? E que elas acabam culminando ali em um determinado ponto e essa pessoa ela entra em depressão. E a angústia já seria mais ali uma dificuldade, um medo excessivo que a pessoa tem. Só para ver se eu estou entendendo. Perfeito. E o burnout já seria mais ou menos um turbilhão daquilo ali tudo junto? Muito ligado ao contexto ocupacional. Ao contexto ocupacional. Porque a depressão e a ansiedade, porque assim, o burnout, ele tem assim, suas características semelhantes à ansiedade, à depressão, mas é do contexto ocupacional. E nós não podemos esquecer também dos transtornos do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, o autismo, até do nível 1, que muitas pessoas estão agora tendo esses diagnósticos, e isso também traz uma série de tipos de dificuldade de atenção, de velocidade, e esse professor, que ele é muito cobrado numa velocidade de prazos, de várias demandas, se ele tiver um TDAH, eu te falo que potencializa muito mais. E quantas pessoas hoje, existe, claro, muitos diagnósticos errôneos, mas grande parte, sim. E hoje estamos reconhecendo. Então tem esses transtornos também que desregulam não só a atenção, quanto a própria percepção das coisas, da emoção. Então, são muitas doenças ocupacionais, transtornos que estão ali envolvidos e que o profissional, de fato, ali, ele tem que silenciar. Doutor, agora sim, na nossa época aqui, nós não somos tão velhos, somos jovens. Somos jovens. Mas na nossa época tinha muito preconceito com as pessoas que procuravam um tratamento psicológico. Quem ia no psicólogo, no psiquiatra, era já taxado como doido ou doido. E a gente percebe hoje uma mudança, né? Já está sendo considerado, já é normal, as pessoas já entendem a necessidade de você fazer um tratamento mental. Mas hoje, na sua visão, o que mais impossibilita um professor, um profissional da educação, ele procurar um atendimento médico especializado? Seria falta de tempo? Seria uma barreira financeira? Seria um preconceito? Na sua visão, o que impossibilita esse profissional de procurar esse tipo de assistência? A questão do tempo mesmo, a gestão do tempo. Ele não tem tempo. Ele como diz, especialmente até a mulher mesmo, que tem muitas vezes uma jornada tripla, ainda tem que fazer suas funções em casa, né, suas atividades. E o preconceito, sim, diminuiu bastante, até porque hoje, com o aumento do suicídio, das doenças que são incapacitantes, hoje temos também, né, a NR1, que vem reconhecer essa necessidade, né, das empresas de identificar quais são os riscos psicossociais. Então, hoje tem um movimento muito grande na saúde mental. Inclusive, foi adiada, se eu não me engano, para um ano. Olha, acredito que foi sim. Eu vi hoje. Foi adiado para um ano. Eu estava só assim para fechar essa formação, mas já foi mesmo. Isso. As empresas se prepararem. Então, já que a senhora tocou na assunto, a senhora poderia até explicar, né? Assim, porque seria a partir de agora, mas daqui a um ano, as empresas elas vão ter uma responsabilidade a mais no sentido de também cuidar da saúde mental dos profissionais. E eu queria, para a senhora, na sua visão aí, explicar o que pode mudar de melhorias aí para esses profissionais. Nós temos muita esperança, né? E assim,
essa primeira fase que foi adiada, que é assim, 25 de maio, era uma fase de mapeamento. Todas as empresas, né, que trabalham na CLT, né, que tem funcionários para a CLT, elas estão enquadradas a apresentar os riscos psicossociais, que são tanto os aspectos psicológicos, mas também a questão, né, de voz, a questão também de ergonomia, né? Então, o que existe de risco psicossocial que afeta esse colaborador, esse trabalhador. É algum tipo de assédio moral? É um problema de ergonomia? Ele vai todas as instâncias. Então, agora, não é muita intervenção. Essa fase agora era mapeamento. Tem os itens, né, de mapeamento, onde os técnicos mesmo de segurança, tudo ia fazer esse estudo, essa análise para apresentar. Aí, depois dessa primeira fase, que assim, infelizmente foi adiada, mas, enfim, né, questão de organização interna, que iria ter as ações de intervenção. Então, agora, era esse mapeamento que todas as empresas precisavam apresentar. Mas a senhora acredita que depois aí que foi implantado, vai haver uma melhoria? Pode haver uma melhoria? Assim, Brasil é aquilo, né? Brasil, às vezes, vem uma norma que ela vem para melhorar, mas às vezes, como se diz, no Brasil tem lei que não pega, tem norma, apesar de não ser uma lei, né? Mas tem norma que não pega, né? A senhora acredita que hoje, com tudo isso que a gente conversou, as pessoas estão mais predispostas a tratamento, a senhora acha que essa norma ela pode realmente pegar e melhorar a vida do profissional? É porque, sim, ela é uma lei, tem que cumprir. Então, por isso que eu acredito que, às vezes, as coisas só funcionam assim, né? Então, por isso eu sei que é uma esperança. Muitas empresas, claro, ela já tem vários programas, até porque, assim, incide na produtividade. Sim, perfeito. A gente não está nem falando, infelizmente, do olhar humanizado que deveria ter. Mas aí vamos falar da produtividade. Então, reflete na produtividade. É todo o interesse do empregador. Perfeito. Doutor, eu queria falar um pouco com a senhora agora sobre a autoestima. Que eu acho que também essa autoestima ela vai refletir muito ali, tanto que a senhora falou de produtividade, né? Na produtividade do profissional, quanto vai refletir também nessas doenças que acabam acometendo aí esses profissionais. Como que as pessoas que estão hoje aqui nos assistindo, que elas têm baixa autoestima, como que elas podem melhorar, fazer um trabalho para melhorar isso, né? E, quem sabe aí, né, melhorar também essa parte de saúde mental que esses profissionais enfrentam. Você até tinha me perguntado o que o profissional, quando estivesse na situação, o que ele poderia fazer. Sem dúvida, como eu falei, a questão do tempo, buscar um profissional é muito importante no sentido do quê? Você ter autoconhecimento. Esse autoconhecimento abrange o quê? Você entender quais são as suas potencialidades. Não é o que as pessoas valorizam, é as suas potencialidades. Você se valorizando, você de fato se reconhecendo, nós temos muita coisa. Você entendendo no que você tem dificuldade, se respeitando, e mais uma vez eu digo, independente do seu exterior, você entendendo os seus limites, porque imagina que um servidor, um professor está ali constantemente sendo criticado porque ele não tem uma habilidade manual. Ele é uma pessoa assim, extremamente humana e acolhedora, que é totalmente desprezado isso, mas ele não tem aquela habilidade, e os colegas têm, e ele é extremamente, vamos dizer, humilhado, exposto àquilo. Se ele entender que ele não tem aquela habilidade, que não é uma questão de aprender, de habilidade, falta de tempo, mas ele tem muito potencial, e ele de alguma forma poder aplicar aquilo, ele consegue ter uma resiliência. Então, o autoconhecimento, ele ajuda muito essa pessoa a se valorizar, mesmo que ninguém valorize. E vem disso, você tem que identificar. Só que nós temos realmente uma cultura de crítica, de sempre trazer o pior do ser humano. De falar, o modelo é esse, aqui tu presta, tu não presta para isso, entendeu? Não acolhe, não faz um mapeamento, né, de habilidades. E a senhora falou de autoconhecimento. E defina pra gente o que é esse autoconhecimento e como que as pessoas podem chegar a esse autoconhecimento para poder se melhorar. Aí de fato temos instrumentos específicos, né? Na clínica temos você pode até ter acesso, porque eu também, como eu te digo, falo muito para as pessoas que não podem ter tempo, a gente tem que ser muito inclusivo na nossa fala. O autoconhecimento é você identificar o que primeiro que você gosta, vem desde aquele estudante que está ali no vestibular, que às vezes escolhe um curso porque é o que está
bombando, que vai trazer dinheiro, mas não tem nada a ver com aquilo, entendeu? Não é que você precisa fazer do seu hobby seu trabalho, mas que diferença você fazer algo que você ama e algo que você tem que fazer pelo salário só, por exemplo. Então, é você conhecer o que você tem mais afinidade, habilidade, e aí existe, né, os instrumentais que identificam isso. Tem aquele antigo vocacional, né? Então, assim, mas hoje é uma fala muito mais, assim, humanizada, tudo, e a pessoa identifica os seus limites, o que de fato você se acolher. E é um acolhimento que realmente demanda um acompanhamento profissional, e vale muito a pena, assim, não sou suspeita para falar, você passar por esse processo. A senhora tem citado aí sempre que quando eu pergunto sobre se acolher, e é interessante, né? Eu queria entrar um pouco nesse assunto, não é? Todos nós também, né? Às vezes a gente se condena, tem aquela vozinha que condena a gente, né? Às vezes também até tem uma mistura ali de cultura religiosa, às vezes, né? E acaba condenando, é pecado, você é isso, você é aquilo e tal. Isso soma-se, como você falou, com às vezes um ambiente de trabalho que é negativo. Então alguém às vezes te faz um comentário negativo, às vezes aquilo... Família, importante, família. Às vezes aquilo ali, talvez naquele momento, não repercuta na sua mente, mas passa um tempo e aquilo dali às vezes fica... Aquele comentário negativo volta e ele fica ali martelando na sua cabeça. E aí vem a questão do autoacolhimento. O que seria esse autoacolhimento? Ele seria um auto-perdão? Ele seria... O que seria? Explica aqui pra gente o que é autoacolhimento. Entender as coisas como são. Às vezes nós buscamos acolhimento e é exatamente onde temos relações mais nocivas, que é em família, às vezes mesmo numa instituição religiosa e até no meio de amigos. É impressionante como eu tenho alguns pacientes que eu vejo como os próprios amigos fazem comentários tóxicos. Porque ainda está morando na casa dos pais, ou porque ainda tem... Então, a própria família cobra, constrange. Então, aquilo tudo que você às vezes pensa que é cuidado, mas é uma questão de cultura. Às vezes a pessoa ela nem se percebe. Então, você... Sabe, quando eu falo entender a coisa como ela é você não achar que você é aquilo, um fracassado, uma pessoa... Porque você não cumpriu aquele padrão. Um padrão social. Assim. Então, essa percepção, ela te ajuda a enxergar, sabe aquele óculos que tu coloca de realidade? E é como tu falou, essa vozinha, essa voz e a nossa voz interna, por isso que até dentro da terapia cognitiva, né, do Aaron Beck, nós trabalhamos muito com a interpretação do que pensamos, porque às vezes nossos próprios pensamentos são nossos inimigos. E aí a gente entender, não, isso aqui Gente, isso é tão incrível, porque assim, eu mesmo, quando eu tive acesso à questão das crenças disfuncionais, eu até me identifiquei com muitas, porque você passa a vida toda achando que aquele pensamento é verdade. Se você o que são as crenças disfuncionais que a senhora citou? São pensamentos são padrões de pensamento. Tem o padrão de desamparo, de desvalor e desamor. O desamparo é quando você sente assim uma incompetência. Por exemplo, isso, assim, tem vários... são os principais, né? Que a gente não prolonga muito. Mas quando você pensa, isso vem, às vezes, do comentário de um professor, às vezes, de um pai, de um momento que você se sente inadequado. Inclusive, eu faço até uma formação hoje para tratar pessoas com borderline e me traz muito essa questão da inadequação da pessoa na família, por exemplo. Uma família muito expansiva e uma pessoa muito tímida. Que ela é cobrada sempre, nossa, você é triste, você é sem graça, essa família. Isso já vai trazendo uma cobrança, um adoecimento, né? Então, assim, você começa a desenvolver essas crenças de desamparo, que é, no caso, você se sentir incompetente. O desvalor é quando você pensa que você não é bom, que você não é legal, que você não é uma pessoa que você é capaz de cometer atos, assim, até... criminosos, assim, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que sou capaz de prejudicar alguém pela dor. E o desamor é quando você, que é o que também muitas pessoas acham que não merecem ser amadas ou entram num relacionamento tóxico, enfim. Então, essas crenças, muitas vezes, elas temos mais de 17 tipos de crenças, normalmente, disfuncionais, e muitas vezes nós ficamos acreditando nela, nós lidamos com isso, mas nós achamos que vamos mudar. E quando a gente entende que aquilo aquilo é um pensamento, uma crença, mas aquilo gera uma verdade absoluta, é libertador. Interessante a senhora falar isso, porque assim, eu não tenho formação psicológica, né? Eu sou formado em Direito e Jornalismo. Mas eu tenho uma ligação espiritual muito grande, eu gosto muito de estudar espiritualidade e tal.
né? E sou cristão, né? Mas já estudei todos os tipos de espiritualidades. E sobre os pensamentos, eu tenho uma teoria própria, né? Que ela diz o seguinte, eu refletindo aqui sobre o que Jesus fala que o pecado, ele está no coração. Às vezes não é só você fazer, está no coração. Isso pode, às vezes, até confundir um pouco as pessoas que, às vezes, elas pensam alguma coisa e dizem assim, poxa, meu pensamento é pecado. E aí eu tenho uma teoria muito própria que para mim é o seguinte, o pensamento é como se fosse ali um rio. Então você tá vendo esse rio e tem vários peixes passando ali naquele rio, e aquilo ali é o pensamento, aqueles peixes estão passando. Então, aqui na sua cabeça tem várias coisas passando aleatoriamente, e é como se eu estivesse vendo ali, aqueles peixes ali na água cristalina. Eu posso pescar aquele peixe e ingerir aquele peixe para mim. Ou eu posso simplesmente ver aquele pensamento, aquele peixe, passando e passou. É isso. Não dá importância para aquilo que passou. Aquele pensamento que passou pela minha cabeça, ele não é meu. Porque a cabeça da gente é um turbilhão. E aí a questão espiritual é interessante, porque a sabedoria hinduísta, budista, então eles dizem que praticamente 99% dos pensamentos são repetitivos e desnecessários. E aí busca-se, então, um vazio, não é? Um vazio da mente, um vazio que eles dizem que todo vazio se enche com plenitude. Então, assim, entrando por esse aspecto, inclusive até agora há pouco eu citei para a senhora que às vezes a pessoa pode se confundir ali, o pecado, né, o pensamento pecaminoso, aquele negócio, e aquilo dali vir somatizando nela, dizendo, olha, eu sou uma pessoa ruim, olha o que eu pensei, meu Deus, olha o que eu pensei, olha aquilo que eu pensei. Os pensamentos mais tenebrosos que às vezes a gente não quer falar nem para nós mesmos que a gente teve aquele tipo de pensamento, não é? A gente está falando aqui, claro, sobre os professores, mas os professores, eles com certeza, eles têm esse tipo de problema também. Como que as pessoas podem resolver, melhorar quando acontece isso com elas? Olha, eu posso dizer que seria um grande psicólogo, viu? Que você, simplesmente, esse exemplo que tu deu, até se eu vou levar para a vida do rio e dos peixes que você pesca ou não, eu achei muito interessante. Ele simplesmente sintetizou que o mindfulness, até a cognitiva, prega, que é você poder ter tudo isso, mas você poder escolher, porque você, sim, é protagonista da sua vida. E o que você pensa, não necessariamente você faz. Pessoas não têm um filtro, muitas vezes, disso. Elas agem por impulso. Nós temos 80 bilhões de neurônios, sendo que 11% apenas a gente tem no córtex pré-frontal. O restante é o sistema límbico, ou que hoje é integrativo, né? Que são as emoções, e o tronco encefálico, que é impulso. Então, nós somos movidos a emoção e impulso. Então, nós não podemos nunca desprezar. Nós vamos pensar coisas, sim, que podem muitas vezes... Se vir essa crença de valor, gente, como é que eu fui capaz de pensar isso? Fora quando você tem um transtorno, o céu literalmente é o limite. Mas você aplicar na vida, tem um filtro, que é exatamente o filtro da saúde mental, onde você vê, não, isso aqui não sou eu. Eu não preciso fazer isso. Eu posso gerenciar isso aqui, minha vontade. E é esse lugar que nós somos seres humanos. Então, nesse lugar... senão a sociedade não tinha esperança. Ou seja, não é porque passou um peixe aqui que você vai pescar aquele peixe e ingerir aquele peixe. Não é porque passou um pensamento maldoso que você vai levar aquilo pro coração. E quantas pessoas são influenciadas, às vezes, a pescar aquele peixe que tu sabes, né? Muitas vezes é assim mesmo. É isso porque às vezes nosso pensamento, mas tem as influências também, né? Com certeza. É interessante tu comentar isso, porque assim, o que a gente vê muito hoje nas redes sociais, né? A gente vê muito nas redes sociais, assim, a anormalidade se tornando normal, né? Então, o que é? As coisas banais, as coisas baixas, as coisas que não levam a gente, às vezes, para lugar nenhum. Então, é o que dá mais like, é o que dá mais comentário, é o que dá mais curtida. E aquela banalização ali, talvez a gente vai, né, somatizando, consumindo aquele conteúdo inapropriado, em palavras mais rústicas, comendo aquela porcaria, não é? E tem uma hora que parece que a gente comeu tanta porcaria, a gente está consumindo tanta coisa ruim, que aí aquilo ali ficou aqui dentro da gente e a gente não faz um descarregar as coisas ruins. Eu costumo dizer o seguinte, que o nosso lado espiritual, o nosso lado mental, ele é como o corpo humano. O corpo humano, você come, você se alimenta, aí o organismo, ele pega ali os nutrientes, né, que realmente fazem parte
do seu organismo, para você poder se movimentar, ter energia, e o que não presta, ele descarrega. Né? Você evacua. Isso. E se você também... O lixo, né? O lixo. Então, e se você não evacuar o lixo que você consome, fica esses pensamentos loucos na cabeça da gente, um monte de coisa que a gente não sabe organizar, não sabe reagrupar. Não se aceita, você não sabe se aquilo ali que você ouviu é verdade, se não é verdade, não é? Então, eu acho que é mais ou menos, estou falando aqui, viu, como um leigo, que eu gosto muito do lado espiritual, desculpa até se eu falei alguma bobagem, mas assim, é o que eu penso, né? E eu queria muito que a senhora comentasse sobre isso, e aliado a isso que a gente está falando agora, se a pandemia, que foi muito recente, se essa pandemia, ela, de certa maneira, a gente sabe que teve muitos prejuízos, né, psicológicos nas pessoas, mas se ainda hoje as pessoas, principalmente os professores que estão ali na sala de aula, se eles continuam ainda com reflexos negativos dessa pandemia que a gente passou. Doutor, eu lhe falo que eu estou assim, muito feliz com a forma humana que tu traz e também do teu conhecimento. Porque é muito bom as pessoas até entenderem que não é porque você não é um profissional, às vezes, da área da saúde específica, que você não tem um conhecimento. E é muito importante você ter isso, porque você pode ajudar muito mais as pessoas, porque você vai além do técnico. E você, de fato, acessa, às vezes, o grande problema ali. Sim, muito importante, é um papel. Nós temos vários papéis como profissional também. Uhum. Então, respondendo essa questão do modus operandi, como a pessoa deve lidar com isso, não é de qualquer jeito. Por isso que a psicologia aí, eu falo do saber psicológico, ela tem instrumentos, porque o adoecimento é um lado que a gente fala do virtual, porque para a gente acessar a reestruturação cognitiva da pessoa, tem um modo específico, científico para tratar. Por isso que as pessoas precisam, sim, se submeter a uma terapia e, principalmente, também se abrir até a questão da medicação. Uhum. Porque se a gente adoece, por exemplo, do estômago, tem uma dor, a gente não toma medicação, emoção, músculo, dopamina que falta, são neurotransmissores que estão prejudicados, é química. E química também trabalhamos com a questão da medicação quando necessário. Tu falou do preconceito, eu trouxe assim, porque eu recordei agora, as pessoas elas têm que se abrir para o que... E hoje a tecnologia avançou muito na redução de efeitos colaterais. Então, é muito importante diminuir o preconceito e, de fato, se abrir, porque tem, sim, estratégias, tem, sim, um trabalho científico muito bem estruturado para tirar a pessoa desse estado. Em relação à pandemia, de fato, eu costumo dizer que parece que a gente tivemos 20 anos na pandemia, porque tanto que trouxe mazelas. O professor, então, nem se fala, porque ele teve que ir totalmente para aquele universo virtual, onde ele, não só ele, como os alunos, que a gente também tem que acolher esses alunos, esses estudantes. Então, eles foram isolados, então, todo esse isolamento e a grande imersão no digital e nos celulares é algo que reforça essa geração ansiosa. Uhum. E não é baixo as mazelas. Inclusive, o aumento de suicídio está totalmente ligado ao consumo de redes sociais. Está totalmente ligado. Não sabia, é verdade? Sim, está totalmente ligado ao aumento da depressão, ao aumento da ansiedade e o suicídio. Porque você, além do cognitivo, que a partir do momento que tu vive ali, com muito estímulo, você não tem mais paciência para uma ociosidade, você não tem mais paciência de fazer outras coisas que não sejam ambiente virtual. É o tal vício em dopamina? Isso, pronto. É o vício em dopamina. Você tem que ter... É aquela positividade tóxica. Você não pode sentir nada de ruim. Você tem que estar o tempo todo estimulado, o tempo todo muito ligado, muito funcional. E isso aí vem trazer muitas doenças para as meninas, para os meninos, para as pessoas, tanto estudantes, adultos. Mas, de fato, esse isolamento e essa hipervirtualização, ela já trouxe assim, muito... Esse adoecimento já está... consolidado. A senhora falou um assunto até que eu quero aproveitar aqui logo o gancho, que é o seguinte, o professor, né, que é pai, que é mãe e tal, ele tem as responsabilidades dele em aula, em sala de aula, e tem as responsabilidades dele fora de aula, né? Então, como eu falei, muitos são mães, são pais. E o que acontece? Eu quero perguntar se lá com a sua experiência a senhora percebe esse tipo de situação. É o seguinte, as pessoas, elas têm ali um problema psicológico, têm ali... uma depressão, uma ansiedade, alguma coisa, mas elas escondem isso
para às vezes dizer assim, eu não quero que meu filho saiba disso, porque eu tenho que mostrar forte, eu não quero dar problema para minha família, eu vou guardar isso aqui, esse sentimento, essa tristeza profunda, essa depressão, essa coisa, porque eu não quero me expor, ou eu não quero criar problema para os outros, eu vou segurar isso aqui ao máximo. Isso acontece na prática e se acontece, como que as pessoas têm que lidar com isso? Olha, tu trouxe algo que é muito comum, que exatamente os pais, é aquela história, é o pai no celular dizendo para ele sair do celular. A pessoa aprende muito mais pelo exemplo, as crianças, muito mais do que nunca, elas são muito inteligentes, elas são muito ligadas, e elas carecem muito do que hoje está muito deficiente, que é a presença, que é o vínculo, que inclusive é uma grande problemática até mesmo na escola. Mas esse exemplo, exatamente de você até ter uma fraqueza que os pais tentam mascarar, eles ensinam, que a gente chama o quê? Aprendizagem incidental. É a aprendizagem mais forte, porque é aquela do exemplo. Às vezes você tem um pai, por exemplo, agressivo, uma pessoa que é totalmente ali, que ela te coloca 1000 regras, mas você assimila aquele jeito dele. Porque foi a aprendizagem que ficou. Porque é aquela que foi mais impactante. Então, eles são exemplos o tempo todo, inclusive exemplos de humanidade, de errar, de não conseguir. Então, quando eu te falo isso, temos muitos jovens que eles se fazem muito forte, eles não querem pedir ajuda, eles não querem de falar suas dificuldades, e muitas vezes eles recorrem a redes sociais para ter comunidades que ajudem ele, e muitas vezes vai para o pior lado, porque eles não conseguem se comunicar, porque eles são reforçados a serem fortes, serem os melhores. Inclusive, assim, é muita vaidade, né? Essa questão, eu tenho meu filho que é isso aqui. Então, essa vaidade, que isso aí é algum fenômeno, né, que é muito, mas cada vez mais, de ser, não, de parecer, não de ser. E a senhora falou aí também, né, da questão do exemplo, né? Então, que o exemplo, às vezes, ele às vezes não, acho que na maioria das vezes, ele é muito mais forte. E aí, eu não sei se eu assisti em algum lugar, ou se eu li alguma coisa interessante que eu queria compartilhar com a senhora, que é assim, existem situações de mães ou de pais que sofreram abusos quando eram crianças. Às vezes o pai xingava, tratava mal, enfim, uma série de abusos. Não estou me referindo só a abusos sexuais, que existem também, infelizmente, né? Mas abusos psicológicos mesmo e tal. E aí a pessoa, ela teve isso quando foi criança, ela sabe que aquilo está errado, aquilo não foi bom para ela, mas ela acaba repetindo aquilo com a criança só porque aquilo aconteceu com ela, e aquilo é um padrão de exemplo que teve da infância dela. Meu pai era assim, eu não morri. Tipo, se o pai era agressivo e tal, meu pai era assim, eu não morri. Eu acho que meu filho também, eu vou tratar meu filho desse jeito. Então, acontece esse tipo de situação de pessoas que tiveram maus exemplos e quando na vida adulta acabam repetindo aquilo ali. Já entrando aqui um pouco aqui de assunto de pais e alunos, né? Acontece isso também, até porque isso influencia também dentro da escola, né? Eu te falei que nós somos muito mais governados pelas nossas emoções do que pela nossa razão, né? Então, é nesse momento que o exemplo é muito mais do que você faz do que o que você diz. E pode ter certeza que muitos pais, muitas pessoas que reproduzem isso, elas se sentem péssimas, se sentem mal, mas elas tiveram a aprendizagem mais forte, perfeita nesse sentido de repetir aquilo que mais impactou. Não é o que mais faz sentido, não é o que é mais saudável, mas foi o que de fato introjetaram, assimilaram. E vem desse lugar emocional, não vem no lugar de escolha. E quando você reproduz, você faz aquilo ali às vezes na cegueira e você nem entende. O pai também se sente muito mal, mas foi o que ele aprendeu, né? Perfeito. Pessoal, então nós estamos aqui com a doutora Liane Milhomem, que é psicóloga, é pedagoga, tá bom? E eu quero pedir para vocês, primeiro, se inscrevam aqui no nosso canal, tá bom? Se inscrevam no canal do advogado Júnior Figueiredo. A gente está trazendo aqui sempre profissionais que falam sobre o direito dos professores, direitos dos servidores e também assuntos que interessam, como é o caso que a gente está tratando hoje, da saúde mental desses profissionais que são profissionais que merecem todo o nosso respeito, mas, claro, são seres humanos e sofrem também desses problemas. Só lembrando que aqui nós temos o patrocínio do Hotel Pousada Farol da Praia, Vila Calhau, tudo em São Luís, tá, gente? Então você que não é de São Luís, que está assistindo a gente agora, se você quiser conhecer os Lençóis Maranhenses, São Luís do Maranhão, venha para cá pro Hotel Pousada Farol da Praia, Hotel Pousada Vila Calhau e JF Estúdio
hotel. Pessoal, só lembrando o seguinte, aqui hoje o nosso tema é saúde mental dos professores, uma coisa que influencia muito essa saúde mental negativamente são aqueles professores que têm muita jornada de trabalho, dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada, enfim. Muitos trabalham muito, não é? Já que o salário do professor às vezes não é reconhecido. E eu venho trazer para vocês aqui, não é bem uma novidade, mas é um alerta. Vocês que trabalham em 2 ou 3 escolas, professores, vocês tenham muito cuidado com os descontos previdenciários, descontos de INSS. Por quê? Porque às vezes uma escola não se comunica com a outra. Então você acaba sendo descontado na primeira escola que você trabalha, descontado na segunda, descontado na terceira, e os valores de INSS são descontados a mais. Eu falo isso para vocês como advogado, né, que eu tenho ajudado muitas pessoas a resgatarem esses valores. Então vocês têm sim direito a fazer o resgate dos últimos 5 anos. Tá bom, pessoal? E eu tenho certeza que esse valor pode ajudar bastante vocês. Então procurem um profissional de advocacia, um advogado que possa realmente resgatar esses valores. E já aproveitando, doutora, esse assunto de resgate de valores, eu queria saber da senhora o seguinte: crises financeiras, elas podem afetar também, elas podem ali ser também ali um gancho de problemas psicológicos para esses profissionais? Hoje o profissional ele precisa ter um olhar empreendedor, ele precisa ser um gestor. Hoje tanto nós somos cobrados num posicionamento digital, somos cobrados de forma geral, mas ser um gestor é porque você quando tem uma mentalidade muito assim, eu vou deixar, assim, até da procrastinação. Estou falando até num outro cenário sem ser o adoecimento, que é também quando você já está no adoecimento, você acaba deixando as coisas mesmo. Mas você tem que, de fato, ter essa gestão de organização, onde você consiga, como você falou, entender o que você tem ali que pode estar sendo prejudicado e o que você pode, de fato, se beneficiar. Você tem direitos, é você conhecer os seus direitos, é você conhecer da lei. Doutora, porque eu sinto, o que me deixa triste é a lisura. Rapaz, quando eu tô liso, eu fico numa tristeza profunda. E aí, até que ponto isso daí influencia negativamente? Para quem já tem predisposição também à depressão e tal, essas coisas, esse lado financeiro, ele deve realmente ali ser um calo ali para essas pessoas, né? Porque além de tudo, ainda ser mal remunerado, né? Fica tudo muito difícil. Uhum. Você não conseguir a conta não fechar, como é que isso não vai impactar? Nós trabalhamos muito, né, dentro dessas questões de valores, de motivação, de você entender o seu trabalho pela motivação, pelo ganho que te dá, mas é óbvio que nós precisamos consumir. Nós vivemos uma sociedade que cobra. E aí eu quero até, desculpa interromper, mas a senhora falou da questão aí do propósito do professor, né? Tem que ter um propósito. O propósito eu acho que é uma coisa que move a gente assim de maneira diferenciada, né? E a senhora falou agora há pouco que tem algumas doenças, não é, que elas tiram esse propósito da vida do professor. E assim, só dando aqui um exemplo meu, eu acho assim, eu, Júnior Figueiredo, talvez algumas pessoas se identifiquem comigo. Talvez eu teria dificuldade, por exemplo, eu não conseguiria ser uma pessoa que, concursada, mesmo recebendo muito, um juiz, por exemplo, um promotor, não teria condição de ser. Por quê? Porque assim, atividades que fazem com que eu repita sempre a mesma coisa, elas me levam a uma exaustão. Então, eu não gosto de repetir sempre ali a mesma coisa, sempre e tal. Uhum. E a gente sabe que o trabalho do professor, ele é esse. Sim. Ele vai sempre ter que cumprir um horário, ele vai sempre ter que, ele, às vezes, ministrar a mesma aula, não é? E talvez isso aí leve também a uma exaustão e a perda desse propósito. Dentro da sua experiência como psicóloga e como pedagoga, o que os professores podem fazer para resgatar esse propósito profissional, de trabalho? O que a senhora diria? Fazer uma aula interativa, fazer uma aula diferente? Não sei, diga na sua experiência o que seria interessante. Primeiro, como eu te falei, entender, ter um autoconhecimento, entender o porquê das coisas. Nós vivemos uma cultura de medo. O medo nos empurra muitas vezes para onde? Uma instabilidade, uma necessidade de uma estabilidade desvinculada a quem você é, ao que você tem de habilidade, como tu falou, a questão do concurso público. Longe de mim criticar, porque existem pessoas que estão muito bem dentro do concurso público, uhum, que aquilo é muito inteligível, aquilo faz sentido e desempenham um excelente trabalho. É um trabalho árduo, mas é um trabalho muito árduo para algumas pessoas que não têm habilidades para aquilo e muitas vezes vão para aquele lugar por uma motivação salarial.
o dinheiro, ele move o mundo. Mas, infelizmente, se você tiver só por esse vínculo, você vai perder tudo. Porque você tem que estar lá, é você que está ali. Tua estabilidade está lá, mas ela precisa que você trabalhe. Então, à medida que você vive uma falsa estabilidade, porque é uma falsa, porque você está fazendo uma coisa que está te matando. Então, vamos para esse profissional que já está totalmente, digamos, encalacrado ali de contas, ele precisa já ter uma família, que ele precisa... E ele está vendo ali que ele está num lugar onde ele odeia ir, porque ele simplesmente, como eu te falei, é tanta burocracia para resolver, que mesmo ele tem afinidade com o trabalho, porque aqui a gente não está nem falando de não ter afinidade com em lecionar, mas em você não poder nem fazer aquilo com primazia, porque muitas vezes você não tem tempo mesmo, e você acaba repetindo uma coisa que você aprendeu por muito tempo. Você não consegue se renovar porque você não tem tempo. Então, se acolher no caos, você conseguir mudar um pouco da sua rotina, você ter se proporcionar alguns momentos sem culpa, é uma ressignificação do que você faz. Entende? Assim, tem que ter esse lugar, porque senão você vai adoecer de uma forma... E a senhora falou aí de rotina, né? A gente ouve muito falar que atividades físicas, um controle melhor do sono, ele pode ajudar esses profissionais que estão passando por isso. Funciona realmente? E se funciona, quais são as melhores estratégias para poder atingir esse objetivo? Todo mundo tem todo o direito de chegar a nível de excelência onde quiser. Mas a gente precisa partir do básico. Tem uma frase, né, que deve se conhecer, que é melhor feito do que perfeito. Então, isso eu falo muito para esses profissionais também que se cobram muito e não dormem, e não se alimentam. Eu sei que não é questão de ser... Não estou falando de ser fitness. É você, porque você precisa fazer uma atividade física para o seu cérebro funcionar bem. A gente está falando de saúde. A gente está falando de estética. Então, nós temos necessidades básicas. Nós temos necessidades essenciais, que é a necessidade do sono, necessidade com a alimentação, com a organização, com a gestão. Então, minimamente... essas etapas, elas têm que estar, principalmente a questão do sono, né? O sono é onde nós... Primordial. Primordial, né? Onde a gente, de fato, ali desenvolve... Agora, o que vem antes? Vem antes a falta de sono com problema psicológico ou problema psicológico com a falta de sono? Olha, vem uma desorganização, vem uma prioridade de coisas que você deveria priorizar a sua saúde física, né? Porque o mental, ele tá ali envolvido, mas se você não cumpre essa questão fisiológica do tempo de sono que você precisa ter, do que você precisa se alimentar, do que você precisa, dos estresses que você precisa, de fato, encarar de uma forma diferente, você está vivendo errado. Então, antes de você querer mudar lá na frente, você tem que mudar a base. Antes de você pensar que você pode se especializar em 1000 coisas, por que adianta se você não dorme, se você não se alimenta bem, se você vive estressado, cortisol lá no alto, você não faz uma atividade? Então, é a base, a gente tem que partir da base. Pessoal, nós estamos aqui chegando já aqui à reta final do nosso programa, tá? E eu peço mais uma vez que vocês curtam esse vídeo, compartilhem aí com profissionais, com os colegas de trabalho, né? Com parentes aqui que possivelmente possam estar passando por essa situação. Façam um comentário de vocês, façam uma pergunta para a doutora Eliane, para mim também, que se eu puder aqui na medida do possível, né? Não é um assunto de direito, mas é um assunto que eu gosto muito, que eu me identifico, a gente vai poder tá aqui respondendo, tá bom? E, doutora Eliane, está chegando a reta final do nosso programa, tá bom? É 1 hora, eu não sei nem se já excedeu, mas o papo tá muito bom, tá muito gostoso, como eu falei aqui pra ti no começo aqui da nossa conversa, acho que foi até em off, né? Rapaz, aqui nós temos um assunto aqui pra falar uns 5 programas. Então, desde já, antes, não vou encerrar agora, já, mas a senhora já está convidada já para próximos programas. A gente pode fazer um programa, inclusive, exclusivo do Mindfulness, que é uma coisa muito legal. Eu gostei muito, né? Dessa questão aqui, que na verdade é como se fosse assim a cura, vamos dizer. Assim, pelo que eu entendi aqui da nossa conversa, a gente falou aqui sobre vários problemas psicológicos, né? E a gente vamos sintetizar aqui em algo que pode resolver esses problemas, que é o Mindfulness. Seria mais ou menos isso? Primeiro, eu queria agradecer muito também, não vou antecipar a despedida. Eu fico muito feliz, como eu te falei, com profissionais que vão além do seu ofício, né? Que eles, de fato, têm essa questão, tu tem da espiritualidade, da humanidade, e que buscam saber, né? Buscam atendimento, a visão holística, né? Que é analisar o todo. E é engraçado quando tu fala de cura, porque o pensamento é esse, mas, assim,
quando a cura é também algo que leva muito assim, você necessariamente resolver o problema. Então, a gente vai muito no lugar de você lidar melhor com o problema. Você conseguir gerenciar muito aquilo. Porque tem coisas que não dá para você resolver. Inclusive, um adoecimento, muitas vezes você leva as sequelas daquilo, que às vezes também vem da infância, vem de vários lugares. Então, um olhar diferente sobre o problema. É interessante a senhora falar isso, porque vai muito... sintoniza muito com o que eu acredito dentro da espiritualidade, com a oração. É como se fosse o seguinte, você falou, não é a cura. Por quê? Porque na oração, ela também não adianta, olha, eu vou orar aqui uma vez para Jesus e acabou. Não é isso. Não é? A oração é você praticar, você ter uma rotina de oração, uma rotina de espiritualidade, e aquilo ficar sendo construído dentro de você. Eu comparo com uma casa. Uma casa, você vai limpar uma casa e você vai deixar... Não, a limpeza, ela é constante. Então, assim como uma casa, ela tem que ser limpa constantemente, porque senão entra todo tipo de bicho, de coisas que não prestam, coisas ruins. A espiritualidade também, ela é uma busca constante, uma oração constante. E a senhora já falou que ajuda muito, que a parte espiritual ajuda muito, que a psicologia hoje, ela está muito ligada com o lado espiritual. Então, nessa visão de mindfulness, de espiritualidade, seria isso. Mindfulness não é somente você chegar ali e bater no consultório da doutora Liane e dizer, doutora Liane, embora, me dê uma cura aqui. Aí, de repente, a senhora falou aqui o mindfulness, né, e tal, a pessoa praticou aqui 2, 3 vezes e vai embora e está curada. Não é bem isso. Eu não sei se tu percebeu, muito na minha fala, eu não falo logo para a pessoa buscar uma terapia. Claro que a pessoa, quando ela busca uma terapia, ela vai ter acesso aos recursos, onde ela vai ter as ferramentas para ela se reestruturar. Mas vindo para essa pessoa sobrecarregada, e quando eu te falo de base, é você arrumar a sua cama, como tu falou, uma organização na sua casa. É você ter uma rotina, um relacionamento espiritual, porque eu também, aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, que é uma das nossas necessidades, que é o noético, mas das nossas necessidades de regulação. É você ter algo que você não precisa ver, mas que te traz uma paz, um equilíbrio. É essencial. E isso aí é algo que você pode buscar em algum lugar, né? Então, você tem que entender o que faz sentido para você. Porque tem que ser também algo que ajude, não algo que seja uma determinação. Tem que ser algo que lhe respeite. Então, essa organização tem até um livro, né? Que é justamente Arrume a Sua Cama. Porque imagina tu sair de casa, aquilo tudo desorganizado, tu não tem tempo para tomar um café, aí tu já chega... Então, essas coisas, quando você começa a mudar, tudo vai melhorando. Onde tu menos imagina que tu... Não, eu vou arrumar aqui, pelo menos aqui, um básico. Não, eu vou pelo menos... Porque eu não deixo minha roupa já... no dia anterior, arrumada. Tu fazer um papel por escrita terapêutica, que é, por exemplo, um diário de gratidão. Eu vou agradecer 5 coisas que aconteceram comigo hoje. Eu vou acordar e eu vou pensar em 3 coisas que eu quero que aconteça hoje. Mudar tudo. Essa é a mudança de pensamento. O hábito que leva o pensamento. Você primeiro muda o exterior e, aos poucos, o interior vai mudando. E são pequenas atitudes. Né? E muitas vezes, às vezes a pessoa... não tem tempo para terapia, então se entrega. Mas eu falo muito que o Mindfulness da atenção plena, ela atua no seu dia a dia. No que você já faz, só que de uma forma diferente. É interessante a senhora falar essa questão de se entregar. Né? Eu gosto muito, eu até recomendo aí, pessoal, pesquisem aí no YouTube. Se a gente está aqui no YouTube, pesquisa Lúcia Helena Galvão. É uma filósofa brasileira, ela tem milhões de inscritos. E ela fala uma coisa assim muito interessante. Ela diz o seguinte, pessoal, problema é um inimigo. E o que o inimigo faz com você quando você vira as costas? Ele te ataca. Problema, a gente não vira costa para problema. Problema, a gente olha de frente para ele e encara como se encara um inimigo. Então, é muito interessante, é muito forte. Porque eu tenho certeza que agora que tem muitas pessoas que estão passando por todo tipo de problema e às vezes tem aquela coisa de, não, eu vou desistir, eu vou esconder, deixa aqui, né, e deu as costas para o inimigo. Vai ser atacado por trás ferozmente. Tem até assim um jogo na psicologia que a gente fala assim, fecha os olhos e não pense no elefante branco de bolinhas. Não pense, você vai pensar. Eu já estou pensando faz tempo. E o
problema é exatamente isso, porque a gente chama até de esquiva experiencial, que é quando você não encara. Gente, olha, eu acho que tu é psicólogo disfarçado, tô achando assim, porque tu tem muita noção exatamente desses saberes, desses conhecimentos que leva a pessoa a abrir a mente para a verdade das coisas. Então, você se esquivar do problema é aquela história, você tá aumentando o problema, porque você tá ignorando, é igual quando tu tens assim, e até essa é uma coisa bem interessante em relação ao estresse que a gente vive dia a dia. Nossos antepassados, no tempo das cavernas, né, eram muito assim, luta e fuga. Vivia muita ansiedade, mas era uma ansiedade boa porque ele desgastava ali na hora. Sim. Ele corria, ele lutava, ele fazia tudo. Hoje, nosso estresse, nosso cortisol, a gente tem uma decepção, uma raiva, a gente guarda, a gente fica com aquilo ali, preso. Inclusive, quando a gente pensa sobre aquilo, é uma bomba novamente de estresse. Então, tudo isso, quando a gente não resolve, não encara, ou não solta aquilo ali, não corre, não faz alguma coisa, a gente vai adoecer. E o problema é exatamente isso, ter uma forma de lidar. Não é resolver, mas é você entender o que te afeta, você analisar. A gente já falou que a espiritualidade ajuda, não é? E eu vou até confessar para a senhora, eu acredito muito que a espiritualidade ajuda, mas eu acredito também, algumas pessoas podem discordar de mim, que o excesso de religiosidade talvez atrapalhe. Por quê? Porque dentro da religiosidade cultural existe muito aquela condenação de pecador, de pecado. Então, talvez, a depender de como essa pessoa lide com os aspectos religiosos, eu acredito que às vezes de uma certa maneira também pode atrapalhar. Por isso que eu sempre falo que a espiritualidade, que ela não é cultural, mas ele é algo que mora dentro da gente, é o nosso eu verdadeiro, né? Diferentemente do ego, que é o que adoece. Então existe esse eu que realmente ele funciona e vive dentro da gente. E eu acho que é fundamental para nos ajudar. E aí eu queria saber da senhora o seguinte, antes da gente encerrar, tem vários assuntos aqui para tratar com a senhora, muitos assuntos, cara. Eu acho que eu separei aqui uns 30 temas que a gente só falou só de 10. Tem novos momentos. Novos momentos. Mas eu queria que a senhora comentasse um pouco aqui pro professor que está olhando a gente, que está assistindo agora a gente aqui nesse momento, né? Que está passando por esses problemas psicológicos, por desgaste emocional, desgaste financeiro, desgaste dentro da família, a pessoa não sabe mais o que fazer. Desses caminhos que a gente falou agora, é difícil delimitar um, mas prioritariamente, ou então de maneira mais assim, vamos falar aqui de remédio Buscopan. Tô com dor, vou tomar um Buscopan para passar. Emergência. Justamente, eu vou passar essa dor e vou tratar depois a doença. O que a senhora diria para essa pessoa buscar nesse momento? Quando você falou dos institutos religiosos, eu vou fazer um parêntese, que essa ideia de perfeição, essa ideia de você encontrar tudo muito coerente, você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, você tem que entender o que para você faz sentido ou não faz, e entender que pessoas que gerenciam são seres humanos passíveis de erro. Muitas vezes você, eu não vou frequentar aquilo ali porque isso acontece, essa prática, não. Você tem que entender, assim como também quando vem crítica, você fazer ser crível, você não viver alienado. A gente tem que sair dessa alienação, ter o nosso senso crítico. Porque tudo que pode acontecer, se a gente tiver o senso crítico das coisas, a gente passa melhor. Então, assim, em relação a esse botão de emergência, novamente, né, eu trago mindfulness, que é você engana o seu organismo, principalmente em reações impulsivas. Imagina que tu tá ali no ponto de explodir, no ponto de surtar, e simplesmente tu resolve dar uma caminhada, você resolve mudar aquele esquema, você quebra aquilo ali. Então, você tendo estratégias que você busque o autoconhecimento, busque estratégias, busque mapear seus problemas, e a partir disso, você utilizar, aplicar na medida do possível. Então, espiritualidade, organização, autoconhecimento, terapia, se necessário, medicação, tudo, se abra tudo, mas principalmente se aceite suas dificuldades, e essa aceitação não é passividade, é para você não surtar, é para você simplesmente não sucumbir. Isso não é uma dica, isso não é um conselho, isso é uma orientação. Se aceitar, então, seria assim, confessar, olha, eu sou assim, eu tenho meus erros, meus acertos, agora eu vou me reorganizar, eu aceito isso, e agora eu vou me reorganizar e vou tentar começar a melhorar o que eu acho que está errado, aos poucos, sem estar me julgando, sem estar me envergonhando, sem estar me culpando de nada,
Tipo assim, olha... É um ato de amor próprio. É um ato de amor próprio. Perfeito. Só para encerrar. Tem muitos, mas a senhora falou de amor próprio. Eu gosto muito. Tem uma passagem bíblica que eu nunca tinha entendido ela. E aí depois, pensando sobre culpa, pensando assim, sobre me culpar e tal, eu comecei... Cara, isso faz sentido. Eu não, claro que eu posso estar totalmente errado aquilo que eu vou falar, mas foi a minha interpretação. Jesus, quando ele está na cruz, Jesus Cristo, Filho de Deus, quando ele está na cruz, ele fala, ó Pai, por que me abandonaste? E aí eu fiquei, cara, como é que Jesus falou um negócio desse? Porque assim, à vista de qualquer um, Jesus está falando que o Pai abandonou, né? Seria uma falta de fé de Jesus, e isso bugou minha mente, né? Durante muito tempo, como é que pode um negócio desse? E aí, depois eu fiquei, refletindo, tudo que, na minha visão, tudo que Jesus falou ali foi porque era para ter sido dito. E de alguma maneira, alguma maneira que dali influenciaria na vida de nós, cristãos, protestantes, católicos, enfim, quem segue Jesus. E como que eu vejo hoje, como que eu interpreto hoje essa passagem? Eu penso o seguinte, cara, Jesus Cristo, Filho de Deus, que quando estava na carne, que se fez homem, ele teve fraquezas. Então, se Jesus, Filho de Deus, teve fraquezas, passaram pensamentos ruins pela cabeça de Jesus. Quantas vezes o mal não tentou tentar Jesus, e Jesus foi duro, né? Foi firme ali no propósito dele, mas passaram pela cabeça de Jesus. A dor chegou a dor chegou nele na cruz, a ponto de ele... Do desespero humano. Pai, me abandonaste, mas aí na mesma hora, no mesmo momento, ele disse, Pai, eu entrego agora a ti a minha alma. Ele se recupera, não é? Então, como é que eu vejo hoje isso, no sentido de você até tirar assim a própria culpa? Olha, se Jesus teve fraquezas, quem somos nós para não ter? E que, olha, até pertinente pela semana, né? Pela Semana Santa. Você traz essa reflexão, porque nós precisamos refletir sim, entender a palavra, entender o evangelho, esclarecer. E isso, de fato, é uma passagem que acho que pode gerar, até em mim também, porque você vê muito o ser perfeito, você não vê aquele ser que é humano também. Humano. E isso, tu traz a humanidade de Jesus, a gente se assemelha, a gente se aproxima, a gente tem que se aproximar, a gente não tem que achar que nós somos... impuros, que nós estamos porque, né, minha visão também, né, de crença de Jesus é que ele nos aceita como somos. Sim. Nós temos que evoluir, deixar os pecados, mas que ele nos aceita. Imagina, doutora, se Pedro, que negou Cristo 3 vezes, se ele tivesse esse problema psicológico de culpa, de se culpar, será que ele teria pregado o evangelho de Jesus como ele pregou, feito as coisas que ele fez, né, São Pedro? Será que ele teria feito isso? Né, como se diz, até os católicos dizem, né, que fundou a Igreja Católica, talvez não seja bem isso. Mas assim, isso não tira a grandeza de Pedro. Sim, claro. Então Pedro, ele passou por problemas. Imagina se ele tivesse assim, cara, não, eu não vou pregar mais o evangelho, porque eu neguei Jesus e tal, eu fiquei com medo ali dos romanos e tal. Então assim... Eu acho que é importante, você falou do lado espiritual, você cultivar esse lado espiritual, é importante você ser firme nisso, né? E a gente pensar hoje aqui, fazer essa reflexão na Semana Santa, não é? Sim. Sobre a passagem de Jesus, a passagem de Pedro aqui pela terra, o que foi que eles fizeram. E se perdoar, como você falou. Eu acho que esse podcast aqui fica a aceitação, você se aceitar, como você falou muito, né? Você se perdoar e você levantar a cabeça e partir para cima. Agora sim, para encerrar, eu queria deixar, nós temos vários temas aqui para tratar, mas se você quiser, você fica agora livre, para se você quiser finalizar com algum tema, alguma mensagem para esses servidores, para o professor, a gente está aqui à disposição. Olha, o que eu posso deixar vem muito do coração, né? Porque eu tento muito trazer um auxílio, uma orientação real. Eu não venho no meu alto ali da minha clínica e traz a terapia e tal, é muito bom. Mas dentro da possibilidade, né? Então é um tipo de pensamento que eu de fato tenho toda empatia. Mas o que eu deixo aqui é muito a questão de uma cultura de a gente fazer a diferença. Que a gente não dependa só dos recursos, né? Que muitas vezes não tem, do elogio que infelizmente não tem. Mas o que é fazer a nossa parte? É você evitar essa cultura tão forte do falar mal, do propagar uma fofoca, propagar um preconceito,
de você não ser um agente do mal, literalmente, seja um agente do bem. Porque quando você faz um bem pro outro, você olha uma pessoa e você pensa, eu ia gostar de alguém falar isso de mim, e eu vou muito nesse lugar porque é muito comum no meio público, privado, essas coisas, entendeu? Isso adoece, colegas que são desunidos. Então, é uma questão de colaboração ali, viver em colaboração. Isso cada um, no momento que você critica seu colega, às vezes por uma questão de inabilidade numa atividade, ou você critica alguém por seus vestimentos, qualquer coisa, você está adoecido e está adoecendo o teu ambiente. Então, às vezes a gente critica quem está lá em cima, mas a gente também tem que fazer nossa parte. Então, o que eu posso dizer, melhore os vínculos, as relações, que você já vai estar fazendo muita coisa. Perfeito, doutora. Muito obrigado. E quem quiser encontrar a doutora Liane, encontra onde? Hoje a senhora atende só presencial, atende também... porque aqui, Brasil, nível de Brasil, né? Se alguém quiser ser atendido pela senhora, existe a possibilidade de atendimento online. Não presencial, online? Sim. Como é que funciona hoje? Hoje eu tenho umas parcerias, né? Como eu falei, com empresas, eu levo o Mindfulness eu estou levando em vários lugares também. Estou com comunidades terapêuticas em desenvolvimento, que acredito também trabalhar em grupos, né? Traz muitos benefícios, mas tem um atendimento presencial na clínica, no Office Tower, como eu falei, no Renascença, na Meta Saúde, e também atendo online, né? Atendo sim, através das minhas redes sociais, tem o link lá. Qual é a rede social, quem quiser encontrar, doutora Liane? Psicóloga Liane Milhomem. Psicóloga Liane Milhomem. Gente, então é isso aí. Muito obrigado. Fica aqui o nosso carinho, né? Feliz semana. Esse programa ele está sendo gravado exatamente na Semana Santa, mas nós vamos divulgar ele na segunda-feira, então já passou a Semana Santa, mas isso não deixe de orar, porque passou a Semana Santa, tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado. Só lembrando que vocês podem também estar aqui acessando o nosso site www.advogadojuniorfigueiredo.com.br. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo aqui e não deixem de compartilhar. Muito obrigado e fiquem com Deus.